Vou te contemplar no teu santuário para lhe dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Estamos começando. Vou te adorar. Tira a mesinha do centro aí da sua casa, se você pode, para participar conosco desta tarde. O teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Eu vivo só pra te adorar, em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Vamos cantar mais uma vez? Vou te contemplar. Enquanto isso, você vai ligando para nós, enviando o seu pedido de oração. Vai deixando o seu coração se encher desse desejo de contemplar a Deus, de estar na presença de Deus. O teu amor, Senhor. Vou te adorar. Vou te adorar, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, com o meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Vamos levantar nossos braços. Eu vivo só pra te adorar, em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Canta isso devagar. Eu vivo só pra te adorar. Deixa essa realidade tocar no seu coração. Assim, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor. Tu és Senhor, digno de louvor. Mais uma vez, eu vivo só para te adorar. Eu vivo só pra te Você conhece essa música em casa? Canta. Não liga para os vizinhos, não. Canta isso. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. E levanta os teus braços aí na sua casa e começa a dizer palavras de amor. Começa a dizer palavras Jesus. de adoração, palavras de reconhecimento da grandeza de Deus. Começa a demonstrar a sua gratidão. Dia, Senhor. Quero Senhor, te nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te reconhecemos como príncipe da nossa paz, como conselheiro admirável, como fonte de toda a eternidade. Senhor, nós nos unimos à igreja que está estendida em toda a terra, todas as famílias que estão para te louvar nesta hora, para te bendizer nesta hora, para te glorificar nesta hora. E enquanto nós louvamos o Senhor entra nas nossas casas, o Senhor quebra os muros, as algemas, porque no meio do louvor o Senhor habita. Nós bendizemos o Senhor, nós glorificamos o Senhor, nós vivemos para te adorar, Senhor. O Senhor nos criou para a adoração, o Senhor nos criou para que os nossos lábios confessem aquilo que o nosso coração professa, que Tu és Senhor. E você em casa louvando ao Senhor, saiba que o louvor ele abre portas. E nós queremos que este louvor abra as portas do céu, para que o Senhor derrame sobre a sua vida toda a graça que Ele quer derramar. Então, enquanto você louva, ao mesmo tempo você está dizendo: eu creio, Senhor, que o Senhor tem bênçãos para mim. Eu acredito, Senhor, que esta tarde pode ser a tarde que o Senhor escolheu para abençoar a minha família, para abençoar a minha casa, para abençoar os meus.
Eu te louvo, Senhor, com o meu coração, eu te agradeço. E aí você começa a agradecer a Deus pelas coisas que você vive. Te agradeço pelo dia de hoje. Eu te agradeço, Senhor, pela TV Século 21. Eu te agradeço porque podemos estar aqui hoje, te louvando, te bendizendo através da televisão, chegando a tantos lares. Eu te agradeço, Senhor, por cada um que está lá do outro lado, com fé, rezando conosco. Agora te louvando, Senhor, e nesse louvor, unindo a nossa voz em uma só voz, louvando a Deus, nós vamos desatando os nós, quebrando as correntes, abrindo o coração de Deus, porque o Senhor quer que nós o louvemos, que nós o adoremos em espírito e em verdade. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, nós te adoramos, Senhor. E pedimos que este louvor seja o começo da sua graça neste dia na nossa vida e na vida de cada um que está em casa. Nós vivemos para te adorar, Senhor. Vamos cantar isso de novo. Eu vivo só para te adorar, em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar, tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar, tu és Senhor, digno de louvor. E enquanto nós louvamos o Senhor, nós vamos lembrar da Escritura. A Escritura diz assim, que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz proclamar esta verdade, e é o Espírito Santo que coloca em nós o louvor. É o Espírito Santo que unge os nossos lábios para bem louvar a Deus. Então eu queria convidar você a começar a dizer conosco, vem Espírito Santo, inunda o nosso ser. Vem Espírito Santo e se derrama sobre o Brasil nessa hora. Vem Espírito Santo visitar as nossas casas. Vem Espírito Santo visitar as nossas famílias. Vem Espírito Santo visitar o nosso coração, de modo especial, o coração mais atribulado. Você que está assistindo esse programa e você está no leito do hospital, você que está assistindo esse programa e está enfermo na sua casa, o Senhor te visita neste momento e nós pedimos, derrama, Senhor, o Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos encontrar nele consolo, porque Jesus disse que o Espírito Santo seria o Consolador. Vem Espírito Consolador, vem encher-nos, vem encher-nos do seu poder, vem encher-nos da sua graça, nós possamos te experimentar nessa hora. Espírito Santo, vem. Nós pedimos isso com toda a igreja. Vem, Espírito Santo. Vamos cantar pedindo o Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser. Inunda meu ser. Canta isso. Canta isso aí na sua casa, no seu trabalho, no hospital, na prisão, onde quer que você esteja agora, no carro, acompanhando pelo celular, pelo computador. Peça isso. Do meu Senhor, Espírito Santo de Deus, inunda o meu ser. Inunda meu ser. Inunda meu ser. Quero sentir o amor. Se você quer, peça. Quero sentir o amor do meu Senhor. Do meu Senhor. Do meu Senhor. Para poder perdoar o meu irmão. Abrir meu coração. Abrir meu coração e viver o amor. Para sentir a paz, é Ele quem traz a paz. A paz interior sobre o mal. Vencer o mal pelo Espírito Santo. Alegrar-me em ti. Ergue o seu braço, se você pode, peça com toda a sua fé.
inunda meu ser. Inunda meu ser. Inunda meu ser. Inunda meu ser. É isso que nós pedimos. Inunda, Espírito Santo, o nosso coração. Inunda todo o nosso ser. Tudo que somos. O nosso corpo, cada célula do nosso corpo, cada órgão, as nossas faculdades mentais agora, o nosso coração, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Vai pedindo isso, que o Espírito Santo venha inundar, inundar. É aquela quantidade de água onde você não pode sair porque está inundando. É isso que nós queremos que aconteça no nosso coração. E você que está em casa, se você quer isso, peça ao Espírito Santo, inunda o meu ser, inunda desde os meus pensamentos, a sua inteligência. Quanta preocupação, quanto medo, quanta imaginação. Peça ao Espírito Santo agora que inunde os seus pensamentos, a sua razão que não deixa você crer, a sua razão que não permite que você tenha aquela fé que você precisa. Peça ao Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, inunda o nosso ser. Dá permissão ao Espírito Santo e diga: eu quero. E vai dizendo: Jesus, batiza-me com esse Espírito Santo de Deus. Batiza o meu coração, batiza a minha mente, batiza a minha inteligência. Eu quero e eu preciso ser cheia do Espírito Santo de Deus. Por isso, Jesus, inunda a minha alma, inunda o meu coração, invade os lugares feridos, marcados, e vai libertando o Espírito Santo, vai inundando as áreas das tristezas, da depressão, da falta de perdão e principalmente, Espírito Santo, da falta de fé. Sim, Espírito Santo, inunda o meu ser para que eu possa crer e experimentá-lo. Inunda. Inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Vai pedindo isso, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Peça isso, inunda meu ser, inunda meu ser. Levanta a tua voz. Inunda meu ser, inunda meu ser. Encharca o Brasil, inunda do teu Espírito, Senhor. Inunda com o teu Espírito, Jesus. Inunda meu ser. E nós pedimos que o Espírito Santo venha também preparar o nosso coração para a palavra que vai ser proclamada. Eu quero pedir, eu sei que você está aí na sua casa, nós estamos aqui, mas se você puder agora, silencie o seu coração e a sua mente. Que o Espírito Santo, ele realmente possa passar aí como aquela brisa que traz aquela paz e você esteja pronta para ouvir a palavra de Deus que vai ser proclamada. Peça ao Espírito Santo, tudo que eu mais preciso neste momento é fé. Fé na palavra que transforma. Porque a palavra de Deus diz que a palavra, quando é proclamada, ela não volta para o céu. Ela não volta sem fazer o seu efeito. Então hoje, permita, com a sua consciência, com a sua inteligência, permita que a palavra de Deus entre no seu coração. Se você nunca fez isso antes, diga: eu quero. Espírito Santo, eu quero conscientemente ouvir a palavra de Deus, deixar que ela caia no meu coração
e que ela cause em mim os efeitos que precisa causar. Que o Espírito Santo prepare o seu coração para este momento, que a palavra vai ser proclamada aqui, para a sua casa, para a sua família, e que Ele dê a graça de você acolher isso no seu coração. Nós queremos chamar aqui o nosso irmão Ney, fundador da comunidade Teotocos, lá de Piracicaba. É uma alegria, irmão, nós termos você aqui hoje para proclamar a palavra de Deus. E a gente, humildemente, a gente quer estender as mãos sobre você, para que o Espírito Santo te use. Senhor Jesus, Tu és o batizador. O Espírito Santo vem dos Teus lábios. E nós estendemos as nossas mãos como irmãos, na autoridade da Tua igreja, pedindo ao Senhor que a unção do Espírito Santo para essa missão seja dada agora ao Ney. Que as pessoas que estejam em casa ouçam no tom da voz dele, no olhar, a voz de Jesus de Nazaré. E que se acenda no coração do Brasil a fé de Deus, a fé viva, que transforma, que modifica. Usa, Senhor, o Ney nesta hora. Em nome de Jesus nós pedimos isso, Pai. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, exemplo da nossa fé, mãe da fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Seja bem-vindo, Ney. Aqui no Brasil Cristão, é um prazer recebê-lo. Pode se apresentar muito para obrigado. nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como é bom, né, nós estarmos participando de um grupo de oração. Eu estou com o meu coração muito, muito feliz. É a mesma alegria de quando eu participei do meu primeiro grupo de oração. E olha que já faz tempo, em outubro de 1985. Então, lá se vão 35 anos. E é sempre a mesma alegria, é sempre a mesma paz, é sempre o mesmo toque. Por quê? Porque nós estamos sempre na presença de Jesus. Como é bom estarmos com Ele. Que alegria! O que mais nós poderíamos desejar no dia de hoje, se não estarmos na presença dEle? É uma alegria estar aqui, e eu agradeço novamente ao Padre Eduardo, agradeço ao Fernando pelo convite, e me perdoe o atrevimento, mas já estou me sentindo em casa também. Ótimo, que bom. É muito bom, muito bom estar aqui para rever os amigos. Fiquei feliz em rever o meu amigo, meu grande irmão Renato. É uma alegria também poder fazermos novas amizades, conhecermos pessoas que estão determinadas, que possuem o mesmo objetivo, a mesma dedicação, o mesmo entusiasmo para anunciar o Evangelho de Cristo. Então, fico feliz também em conhecer a Drica. Prazer é todo meu. E fico feliz também de estar na presença dos meus irmãos que estão aqui, trabalhando, e para fazer amizades e chegar até a sua casa também. Tantos irmãos e irmãs que estão distantes, geograficamente falando, mas que estão presentes no meio de nós. E isto é possível pela ação do Espírito Santo. Por isso que nós acabamos de pedir o Espírito Santo, invocando a pessoa do Espírito Santo. E se vocês me permitem, eu gostaria de consagrar esta pregação, este momento, nos consagrarmos a Nossa Senhora. Por quê?
de todas as virtudes de Nossa Senhora, aquela que mais me atrai, vamos dizer assim, é a virtude do silêncio de Maria. Então, ao nos consagrarmos a Nossa Senhora, vamos pedir mesmo que nós possamos receber esta graça, esta virtude do silêncio, porque o silêncio de Maria nos faz pobres. Eu digo que de todos os gritos do universo, o mais potente de todos é o silêncio de Maria. Então vamos nos consagrar a ela. Debaixo da vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Irmãos e irmãs, então me foi confiado esse tema de hoje, para refletir com vocês sobre a fé. Então, convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós leremos dos versículos 1 ao versículo 6. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que, antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, esta passagem bíblica, ela nos chama a atenção para o fato de que, pelo batismo, nós todos somos então chamados por Deus a crermos nesta pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo que desceu do céu e que retornou para o Pai, abrindo assim as portas da eternidade. É o mesmo convite que Deus nos faz na carta aos Hebreus, agora no capítulo 4, no versículo 16. Inclusive o Fernando falava sobre isso ontem, enquanto eu estava assistindo o programa. É aquele convite para nos aproximarmos com esperança do trono da graça, para alcançarmos a misericórdia e o auxílio de Deus. Portanto, irmãos, todo o convite, e este é um convite que Ele está fazendo para nós. Deus está fazendo este convite para você, para todos nós que estamos aqui. E todo convite aguarda, espera por uma resposta. Por isso também Deus espera de nós uma resposta a esta, digamos assim, proposta que Ele está fazendo a nós. E que proposta é esta? A proposta do seu amor, da sua misericórdia, da paz
que Ele deseja colocar nosso coração em nossas casas. Então, se Ele espera de nós uma resposta, como é que nós podemos dar essa resposta? Essa resposta, irmãos, nós damos através da fé. A fé é uma resposta do ser humano a Deus, a esse Deus que se revela e se oferece. É Deus se deixando revelar. O convite que Ele nos faz é para que tenhamos intimidade com Ele. Portanto, qual é a resposta que nós daremos a Ele, a este chamado? Então, a resposta do homem é uma reação, vamos dizer assim, que nós temos para com Ele, para esta proposta, para este convite que Ele está nos fazendo. Então, somos chamados a dar essa resposta, mesmo em meio às tribulações, às tentações, mesmo diante das adversidades do tempo que todos nós estamos vivendo. Porém, para darmos uma resposta de fé, é preciso compreender o que é fé, ou o que é ter fé. Todos nós já fomos alguma vez na vida indagados por alguém, que chegaram até nós e nos perguntaram: o que é fé? Como eu posso ter fé? As pessoas dizem: será que eu tenho fé? E muitos dizem: olha, eu não tenho fé, pelo menos como a sua, eu não tenho. Mas, afinal de contas, o que é fé? O que é ter fé? Olha, o melhor conceito de fé está justamente na Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que nós acabamos de ouvir, no versículo 1, que vai dizer: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Eu vou repetir, porque é muito importante. Então, esta é a definição de fé que nós encontramos na palavra de Deus. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Ou seja, a fé é essa certeza de algo que nós não sabemos, de algo que nós não podemos mostrar, de algo que nós não podemos comprovar ou provar a existência. Então vejam, irmãos e irmãs, que a definição de fé talvez não seja algo tão complicado. Eu acredito que a maior dificuldade está justamente em conduzir a nossa vida através e por meio da fé. Então, você deve estar se perguntando agora, né? Mas como é isso, Ney? Então, para responder essa pergunta, nós iremos refletir, e eu quero aqui apontar alguns aspectos, algumas características da fé. E para isso nós vamos dividir a fé em dois tipos diferentes. A fé natural e a fé sobrenatural. Então, o primeiro tipo de fé, a fé natural. Todo ser humano tem este tipo de fé desde o nascimento até a sua morte. Por quê? Porque sem a fé natural, a nossa vida humana seria impossível. Então, por exemplo, para você sair da sua casa, você tem que ter fé que você vai voltar, certo? Porque se você não tem fé
que você vai voltar, se você acreditar que vai morrer se sair da sua casa, você não coloca nem o pé na rua, né? Então, a fé natural é aquela, por exemplo, que as pessoas têm. Até vou usar aqui uma dica que o Fernando deu para mim ontem. Você vai fazer uma viagem de avião, né? E você tem fé e confiança de que você vai chegar no destino. E isso exige de você que você tenha confiança em quem? No piloto. Oh, meu Deus do céu. Eu, por exemplo, tenho pavor de avião. Eu e o meu amigo Renato. Ele tem mais que eu. Então, agora, o medo, né, não pode nos impedir. Mas imagina se eu não tenho confiança no piloto, se eu não tenho fé de que eu vou chegar no destino, nem eu e nem você entraríamos naquele avião. A fé, por exemplo, me desculpe dar esse exemplo, das pessoas que fazem uma aposta, um jogo na loteria. Se o cara não tem fé que ele vai ganhar um prêmio, ele não vai fazer o jogo. Ou se alguém vai assistir um jogo de futebol no estádio. Se ele não acredita que o time dele vai vencer a partida, então ele nem vai ao assistir o jogo, né? Enfim, existem tantos outros exemplos que nós poderíamos dar aqui. Por exemplo, se a gente fica doente, o que nós fazemos? Nós vamos ao médico. Por quê? Porque nós acreditamos e confiamos que o médico que estudou por anos e que se tornou especialista poderá me ajudar a devolver a minha saúde. A fé e a esperança do agricultor que lança a semente no campo. Se ele não tem fé, se ele não acredita que aquela semeadura vai fazer com que surjam frutos no campo, ele nem acordaria na manhã para lançar a semente na terra. Olha, até a fé na existência de Deus é uma fé natural. Ou ainda, a fé do ateu, que não acredita na existência de Deus, é um tipo de fé natural. Bom, enfim, toda a humanidade tem esse tipo de fé natural. Desde aquela pessoa mais religiosa até a pessoa mais incrédula do mundo. Enfim, esses são alguns exemplos que eu estou dando para mostrar a diferença do segundo tipo de fé, que é justamente a fé sobrenatural. E já me adianto aqui para dizer que sem esta fé é impossível agradar a Deus. Ninguém pode agradar a Deus se não se aproxima dEle. Ninguém pode agradar a Deus se não deseja ficar perto dEle. Ninguém se aproxima de Deus se não tem fé. Logo, sem fé é impossível agradar a Deus. Não aquela fé natural que nós acabamos de ouvir, mas a fé sobrenatural. Então, quando uma pessoa vive a fé sobrenatural, ela não entra em desespero. Nós já vamos entender por quê. Ela vive com esperança. Por quê? Porque não é dependente de si, mas é dependente exclusivamente de Deus. E vivendo na dependência de Deus, na certeza, irmãos, na certeza de que Ele cuida de nós, na certeza de que Ele está cuidando de nós. Esta certeza fará com que o desespero não tome conta de nós, nem o medo, nem a tristeza, a não ser que seja aquela tristeza que que gera arrependimento. Eu gosto muito de citar a passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, que fala sobre
as bem-aventuranças. Mas eu quero destacar aqui a primeira das bem-aventuranças, que é: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Fernando, eu espero não estar cometendo aqui nenhuma heresia, mas vamos fazer a leitura desta primeira bem-aventurança da seguinte forma: bem-aventurados, ou seja, felizes os que têm uma fé sobrenatural, porque deles é o reino dos céus. E o que isso significa? Isso significa que é feliz quem se reconhece totalmente dependente de Deus. Portanto, só pode se reconhecer dependente de Deus alguém que possui esta fé sobrenatural. Por quê? Porque a fé sobrenatural nos faz pobres. E é nesta pobreza de coração que nós então somos conquistados pelo Espírito Santo de Deus. Então a fé sobrenatural é uma certeza absoluta. E esta fé vem da parte de Deus. Esta fé vem dele. E vem sobre os humildes de coração. Sobre aqueles que creem. Sobre aqueles que acreditam e aceitam viver a sua palavra. Então a fé sobrenatural é justamente aquela que agrada a Deus e que torna o milagre possível. É aquela fé que nos capacita a experimentarmos o poder de Deus em nossas vidas. Então, com a fé sobrenatural, vivendo a partir desta fé, nós não ficaremos então nos cantos chorando e se lamentando e perdendo a paciência. Aproveitar, falar um pouco desse tempo em que nós estamos nesse isolamento social. Meu Deus do céu. Tem gente quase se matando dentro de casa. Nós podemos aproveitar esse tempo. Estamos num isolamento social. É isso que a gente ouve toda hora. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Não viva o isolamento dentro desse isolamento social. Fique no seu lar, junto de sua família, junto dos seus. Portanto, irmãos, se nós mantivermos nossa comunhão com Jesus, a fé sobrenatural irá crescer dentro de nós. Ela vai se desenvolvendo dentro de nós. E assim nós podemos caminhar, seguir em frente, sem desanimar. Por isso nós temos mesmo que pedir ao Espírito Santo para vivermos na fé e para vivermos pela fé. Vivermos em comunhão com Deus, pois esta comunhão, esta intimidade com Deus é que torna possível a fé sobrenatural. E esta fé então nos remete muito além do que nós podemos enxergar com os nossos olhos. Eu costumo chamar esta fé de visão além do alcance. Tinha um desenho animado, muitos anos atrás, a visão Thundercats. Lembram disso, né? E que nos leva a ver o invisível e crer no impossível. Então a fé sobrenatural jamais poderá ser explicada a partir da lógica humana ou da razão humana. Por quê? Porque é dom de Deus. E é esta qualidade de fé, a fé que moveu pessoas como Abel,
como Enoque, como Abraão, Moisés, Elias, os apóstolos e tantos outros. É esse tipo de fé que o Senhor está nos exortando hoje a possuirmos. É esta fé que nos ajuda a nos configurarmos na pessoa de Cristo. Ontem eu ouvia você, Drica, falando sobre o ser filho de Deus. O filho que agrada o Pai. E você dizia que o filho que agrada o Pai é Jesus. Se Jesus é o filho que agrada o Pai, peçamos esta graça para adquirirmos de fato o jeito de Jesus, o jeito dele ser. Lembra quando Jesus diz, o Pai diz, esse é meu filho, em quem eu coloco todo o meu amor, todo o meu afeto, lembram disso? E a gente lê essa escritura e a gente já assume ela para a gente. O Pai está falando com o Filho. Se você quer, se você tem o desejo de ouvir o Pai olhando para você, e você ouvindo as mesmas palavras que Ele disse para Jesus, só há um caminho: adquirirmos o modo de ser de Jesus Cristo, pois este é o modo que agrada a Deus. Então, uma fé que nos faz crer no impossível, no sobrenatural, ou você prefere uma fé natural, em que nós só acreditamos se nós podemos tocar? Qual é o tipo de fé que tem dirigido a sua vida? A fé natural ou a fé sobrenatural? A Drica dizia agora, a fé é dom. Portanto, nós precisamos pedir, e Ele, o Senhor, está sempre, porque é próprio dEle. Ele é desejoso de se dar a Ele mesmo, e os seus dons, e as suas virtudes, especialmente aquelas que nós mais precisamos para nos tornarmos santos. Portanto, que o Senhor nos permita, mesmo com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, com os nossos pecados, que Ele nos favoreça com o dom da fé sobrenatural. Nós iniciamos esta pregação consagrando a ela Nossa Senhora. Agora quero convidá-los a rezarem comigo a oração da Ave Maria. Certa vez, Maria, Santa Gertrudes, recebeu a visita de Jesus. E Jesus disse a Santa Gertrudes: Gertrudes, é preciso que você reze a oração da Ave Maria. Por quê? Porque os benefícios que você vai precisar na hora da sua morte serão equivalentes aos números das Ave Marias que você rezou durante toda a sua vida. Portanto, irmãos, vamos rezar juntos agora e vamos garantir, a graça e os benefícios que todos nós precisamos, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve. Obrigado, Ney, por ter sido instrumento, por ser instrumento de Deus para nós nesse dia. E agora é hora de nós respondermos a palavra de Deus. Respondermos
com súplica, com oração, pedindo a Deus que esta fé nos visite, que esta fé entre em nosso coração. A fé, como Ney dizia, sobrenatural. Sobrenatural porque só Deus pode dar. Não há nada que eu faça que possa gerar isso. Deus infunde em nós a vida sobrenatural, a fé sobrenatural. Vamos pedir isso. Me vinha muito ao coração, né, enquanto você pregava, o contexto todo desse texto, que o Ney estava lendo para nós Hebreus 11, e depois que Paulo fala da fé, e aí ele começa a citar o exemplo desses nossos heróis, homens e mulheres que nos precederam em testemunho, aí ele inicia o capítulo 12 dizendo assim: cercado por essa nuvem de testemunhas. E isso é uma imagem tão preciosa. Nós estamos cercados pela comunhão dos santos, a nuvem das testemunhas. E a palavra nuvem na Escritura é símbolo da glória de Deus, né? A nuvem entrou, encheu o templo de Salomão, né? A presença de Deus. Quando Isaías tem a visão de Deus, a nuvem, né? Então é sempre isso. Então, os santos, a nuvem dos que tiveram fé sobrenatural. Nós estamos cercados. E vamos, Renato, proclamar a fé da igreja, mas nessa certeza que nós estamos com uma nuvem de testemunhas. Nós podemos nos unir agora aos santos. Quem é o seu? Você tem um santo de devoção? Você tem aquele homem, aquela mulher que te inspira no seguimento de Jesus, aquele para quem você pede intercessão? Coloque-se nesse momento para proclamar a fé em comunhão com este santo, com esta santa, com os santos que estão na presença de Deus, mas que estão aqui, que nos cercam, eles nos cercam. Vamos proclamar a fé da igreja juntos. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Diga isso. Meu Proclame isso. Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Dai-me, Senhor, dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova. Dai-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada no amor aos irmãos. Testemunhada no amor pelos irmãos. Mais uma vez, dai-me uma fé viva. É uma oração, dai-me peça. Uma fé viva. Dai-me, Senhor, uma fé viva. Dai-me uma fé nova. Dai-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Cante isso, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha Eu fé. creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva.
Dai-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada. E testemunhada do amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova, traduzida na vida. E testemunhada, Senhor. Testemunhada no amor pelos irmãos. No amor pelos irmãos. Enquanto Ney pregava, o meu coração ia se enchendo de um sentimento que o próprio Deus quer dar a você essa fé. É muito triste a vida de uma pessoa que não tem fé. Quantas pessoas você já ouviu testemunhar que alcançaram cura, uma graça de um emprego, e você ficou maravilhado com aquele testemunho. Mas sabe, hoje, agora, neste momento de oração, muito conscientemente, com a sua inteligência, entenda que Deus, Ele quer dar essa fé a você. Você aí, que está longe, lá no Maranhão, no Nordeste, que está passando por situações difíceis. Você que tem pedido, mas não tem alcançado, porque lhe falta a fé. A palavra que o Ney proclamou dizia: por quê? Para obter de Deus a graça é preciso que antes creia nele. E quem se aproxima de Deus pela fé, o Senhor o recompensará. Deus quer recompensar você. Foi vindo na minha mente quantos momentos na minha vida, pela fé, não tinha nada. Não tinha nada para acreditar, não tinha matéria. Humanamente falando, as coisas eram impossíveis. Mas pela fé. Quantas vezes as pessoas diziam para mim e para o meu esposo: não tenham filhos. Vocês não têm condições de sustentá-los. Mas Deus dizia para nós: tenham filhos. Porque eu coloquei vocês no mundo para ter filhos. Então tenham. E quanto mais nós, pela fé, não havia nada, nenhuma promessa. Quanto mais nós, pela fé, dávamos o passo, mais a nossa situação melhorava. Pela fé. Eu estou contando isso, não por mim, mas eu quero que você entenda que você primeiro dá o passo da fé. E Deus vai fazer a parte dele, porque Ele sempre faz a parte dele. Então, minha querida e meu querido, peça agora. Isso que nós cantamos: Senhor, eu até creio, mas eu não creio o suficiente, eu não tenho coragem de dar o passo. Então, aumenta a minha fé. Peça: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha Senhor, fé, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque eu não quero ter uma vida de lástima, uma vida miserável, sem fé. Porque eu quero te agradar, Senhor, e para te agradar é preciso ter fé. Porque eu creio que o Senhor vai me recompensar pela fé em Ti, Senhor. Mesmo quando tudo à minha volta estiver dizendo não. Mesmo quando as notícias estiverem dizendo não. Mesmo quando a minha família disser não. Eu quero crer, Senhor. Pela fé. Saiba que o Senhor vai fazer o que Ele quer fazer, porque quem quer primeiro é Deus. Drica, Deus está falando através de você. Enquanto nós rezávamos, me vinha muito ao coração isso. De fato, tem pessoas que estão assistindo essa pregação e vendo, participando desse momento de oração, pessoas que no passado eram ativas na igreja, Ney. Pessoas que estavam servindo a Deus, pessoas ativas nas suas paróquias, em comunidades, mas por causa da dor, do sofrimento, o coração começou a se endurecer. Eu estou falando de você
que servia a Deus, mas nunca mais foi o mesmo depois que o seu filho morreu. Depois que você perdeu um ente querido, você nunca mais foi o mesmo. E aquela fé viva se sentiu minada. Eu quero falar, Deus está falando com você, que o sofrimento endureceu o coração. Endureceu o seu coração. A fé é sobrenatural, meu querido, porque ela não é fruto das contingências da sua vida, daquilo que aconteceu ou deixou de acontecer, dos sofrimentos ou de alegrias. Ela é sobrenatural porque, apesar da vida presente na carne, nós vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Isso que disse Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, ele diz isso: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E aí ele diz, a minha vida na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim. Deus hoje está visitando você, para que você seja reanimado, para que você reencontre uma fé viva. Você que tem sido, realmente, a palavra que vem é essa, o coração foi se amargurando por causa do sofrimento. Vamos rezar, Senhor, nós queremos te pedir. Sim, visita as pessoas que estão sofrendo, Senhor. Visita, Senhor. Visita aquelas pessoas que não conseguiram vencer a perda de um ente querido, que não souberam viver bem o seu luto, que não souberam, Senhor, fazer esta passagem aonde nós entregamos os sofrimentos ao Senhor e renovamos a nossa fé, porque a nossa fé é lançada nos céus e não aqui nas coisas desta terra. Deus, nós pedimos a fé sobrenatural sobre cada brasileiro, cada brasileira que nesse momento só tem ouvido notícias de desespero, só tem ouvido notícias de que o mal está por vir. Quanta palavra de maldição, quanta palavra de desespero, quanta palavra de medo nós temos ouvido, mas nós aqui estamos para proclamar um Brasil cristão, um Brasil de um Deus vivo, de uma fé viva, de uma fé nova, de uma fé traduzida na vida. É isso que nós queremos hoje rezar e pedir. Senhor, você que está ouvindo isso, peça, Senhor, eu me deixei abater pelo sofrimento, mas aumenta a minha fé, dá-me uma fé viva. Senhor, reaviva a minha fé que estava morrendo por causa da dor, por causa do esposo que foi embora, por causa da esposa que não está mais, por causa do filho que entrou no mundo das drogas. Eu comecei a pedir, mas eu já não tenho mais fé, por isso eu te peço, dá-me uma fé viva nessa hora. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Fernando, você certamente já visitou alguém doente? Sim. Uma pessoa que possui uma fé viva e uma que não tinha fé. Todos nós já fizemos essa experiência. Talvez você que está me ouvindo tenha feito essa experiência de ir visitar um doente na cama e tenha saído de lá envergonhado, constrangido, de ter se deparado com uma fé gigante, isso mesmo, grandiosa. Deus está chamando homens e mulheres para este tempo, para testemunharem esta fé. Sim. É isso mesmo. Irmãos, Fernando, esta palavra que você usou agora há pouco, quando você se referia à nuvem, que representa a glória de Deus, essa palavra me faz tremer por dentro. A glória de Deus, que se faz presente aqui, Fernando. Exato. E que se faz presente na casa de tantas pessoas. Exato, essa nuvem está entrando na sua casa. É a glória de Deus. Fernando, se me permite, certa vez, uma criança foi até a comunidade acompanhada de sua mãe. E a mãe disse para mim, por favor, reze pelo meu filho. E foi uma experiência diferente, porque eu nunca havia rezado por uma criança. E eu confesso que eu fiquei até meio sem jeito. Peguei na mão daquela criança e levei ela à capela da comunidade, diante do sacrário.
perguntei para aquela criança, Drica, você sabe quem mora aí apontando para o sacrário? Ela respondeu, não. Eu disse, é Jesus quem mora aí. E ela perguntou para mim, como é que ele cabe aí? E eu, na minha ignorância, respondi, é porque ele é pequeno. Irmãos, eu não diria isso para vocês se não fosse verdade. Essa criança olhou para mim e disse, não, ele não é pequeno, mas ele se fez pequeno. Uau. É esse Deus que deseja entrar na sua casa, fazer companhia, fazer morada, ficar com você. É Ele que nós precisamos para fazermos essa experiência de termos a nossa fé revigorada, fortalecida. Sim. E devolver a fé sobrenatural àquelas pessoas que por esses motivos que você acabou de falar, perderam. Nós temos que entender, como essa criança, que o nosso Deus é muito maior que um vírus. Muito maior. As pessoas perguntam, você não tem medo do coronavírus? Não. Eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não tenho medo do coronavírus. Você que assiste a Rede Século XXI, agora nós estamos falando de fé. Peça a fé, você precisa entender que Deus é muito maior do que um vírus. É muito maior do que a morte, é muito maior do que a doença, é muito maior do que a falta material. Se você não entender isso hoje, pela fé, você vai ter essa vida de lástima que você está vivendo. Até quando? Então hoje talvez seja o dia de você dar um basta. De você tirar um pouquinho a sua máscara aí para respirar e poder dizer, eu creio que o meu Deus é maior do que tudo isso. Tenha fé, porque tem muita gente com medo do futuro, do que vai acontecer. Mas a palavra de Deus também diz que há um trono de graça. E diz assim que nesse trono de graça, você mais sabe o que é um trono? Um trono é um lugar de poder, certo? Exato. E quem senta no trono? Quem manda, quem tem poder, o rei. E se é um trono de graça, então esse rei está lá com as graças na mão. E ele diz, onde você pode se aproximar confiantemente. Ixi, pode se aproxegar ali. Pode se achegar confiantemente. Assim como você está. Exatamente, do jeitinho que você está. Se quiser vir de máscara, pode vir também. Exato. Do jeitinho que você está, achegue-se a esse trono da graça, que é o que nós vamos viver daqui a pouquinho, após o intervalo. Se você quer isso, prepara aí. Dá uma sacudida, uma respirada. Liga para nós para pedir a sua oração. O telefone está aqui, 1938719620. Peça fé, que nós vamos voltar adorando e louvando o Santíssimo Sacramento, o trono onde está sentado o nosso Deus, que é maior que todas as coisas. Vamos sair cantando para esse intervalo, para você se preparar e nós também, para receber aquele que é o nosso Deus. Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos.